Queridos, são exatamente 2 horas da manhã. Hoje são quarto dia do mês de junho de 2020. Nós estamos vivendo uma grande pandemia no nosso Brasil e no mundo. E hoje, nesta madrugada, eu trouxe um tema muito forte. É sobre o UFC. Jesus versus vício. Quem vencerá? Queridos, diante de todos, vou expor um problemão que tem atingido o povo brasileiro. Não somente o povo brasileiro, mas também o mundo. Hoje, lidar com vício não é fácil. Tem pessoas que são viciados no cigarro. Tem pessoas que são viciados na bebida. Viciados nos jogos, dominó, baralho, sinuca e outros jogos, videopoker e muitos outros jogos aí que existem. Existem outros vícios de drogas, maconha, cocaína, crack e outros tipos de drogas, heroína. Existem inúmeros tipos de vícios, mas hoje temos um duelo: Cristo versus vícios. Quem vencerá? Vamos lá. Primeiramente, eu vou contar algumas histórias aqui que vai chocar você. Uma das histórias é que eu cresci num lar não cristão e meus pais vendiam bebidas e eu desde criança eu despachava nesse bar. E um fato muito me chamou a atenção, foi de um motorista de ônibus. Isso eu carrego para o resto da minha vida como lição. Um motorista de ônibus, ele sempre que parava, que terminava o serviço, cessava o seu trabalho, ao invés de deslocar para o seu lar, ele ia para o bar beber. E ele engordou muito, a barriga dele cresceu muito. Um rapaz até simpático, um rapaz de boa aparência, mas ficou viciado na bebida. Ele tinha uma esposa jovem, bonita. Eu era um garotinho ainda, mas eu presenciei esse fato e me chocou. Ele sempre tinha a esposa ali para recebê-lo com carinho, com amor, mesmo ele embriagado, ele saía do bar embriagado. Só uma pessoa que já se deparou com um alcoólatra dentro de casa sabe, aquele bafo de bebida, aquela forma de falar, aquele mau cheiro, aquelas agressões, palavras desconectadas, enfim, são muitas coisas. O dinheiro que era para semear no seio da família termina canalizando para a bebida. Enfim, perde a visão da família, muitos vexames, muita vergonha. E o que aconteceu? Ele é casado, ele tinha uma filha, ele amava a família, mas não podia expressar o amor por causa da bebida. A bebida era mais forte, a bebida o dominava. Ele não tinha mais domínio sobre aquele vício. Não conhecia Deus, não conhecia Cristo, mas tinha a sua esposa que dava todo o apoio a ele. E ele achava que a esposa ficaria com ele todos os dias da sua vida.
até que a morte os separasse. Casado, bem casado. Mas um dia, um homem veio morar ao lado da nossa casa. E esta família do motorista vivia de frente da nossa casa e um homem veio morar ao lado. E o que aconteceu? Sempre quando o motorista ia trabalhar, eles ficavam batendo um papo, o homem que morava do lado esquerdo e a mulher que morava em frente. E quando foi um dia, aquele motorista de ônibus, acostumado a chegar, parar no bar, beber, quando ele chegou, a esposa dele já não estava mais no interior da casa. A esposa fugiu com o vizinho que morava do meu lado esquerdo. A princípio foi um choque muito grande, porque ninguém estava a par do que estava acontecendo entre aquele homem e aquela vizinha, esposa do motorista. Mas aquele homem que morava do meu lado esquerdo tinha sido noivo daquela mulher que morava ali na frente. E aquele motorista de ônibus poderia ter superado um relacionamento que a esposa dele tinha anteriormente, mas ele deu lugar à bebida e perdeu a flor do seu jardim. E vocês não têm ideia da crise que aquele homem se instalou na sua vida. Foi algo muito terrível, foi algo muito forte. E até hoje, aquela mulher vive com o ex-noivo dela que se tornou marido. O motorista de ônibus teve uma crise, nunca mais ouvi falar acerca dele. Não sei se ele hoje está vivo, mas veja você o que é que um vício da bebida pode levar ao homem. Quantas pessoas estão presos por causa da bebida, fizeram besteiras, pessoas que são renomadas, autoridades, mas depois que bebem, fazem besteiras. Quantas pessoas já dirigiram bebendo, fazendo tanta besteira? E quantas pessoas estão paralíticos, paraplégicos, tetraplégicos? Quantas pessoas estão acabadas, envelheceram antes da hora por causa da bebida? Quantas pessoas estão nos hospitais? Quantas pessoas estão, mortas por causa da bebida? A questão não só se resume na bebida. Agora bora para o vício das drogas. Conheço uma mulher que ela lutou bastante pelo seu marido. Ela lutou muito para tirar o marido do vício. E várias vezes ela pediu a minha ajuda para que eu o levasse para o centro de recuperação. Levei aproximadamente umas 3 vezes. Essa mulher brigou muito pela vitória do marido e eu a admirava. Mas um dia ela cansou. Um dia ela falou que iria experimentar a droga, iria mostrar para o marido dela que ela poderia entrar e poderia sair. E que droga ela foi usar? O crack. Queridos, eu não sabia do que ela tinha dito ao marido, senão eu iria lutar para que ela não entrasse naquela desgraça. Mas ela decidiu ir para o crack, só para mostrar para o marido que ela conseguiria entrar e conseguiria sair. Moral da história: um dia eu estava na igreja, na nossa comunidade, e essa mulher apareceu, chorando, gritando, urrando.
E eu perguntei o que é que tinha acontecido. E ela estava com muito dinheiro na mão. E ela disse: bispo, me ajude. Chorava, me ajude, mal cheirosa. Eu digo: o que foi que aconteceu? Ela, com uma mulher que eu admirava. Ela: não, é porque eu fiz uma grande besteira na minha vida. Eu digo: o que foi? Eu, para tirar o meu marido das drogas, eu decidi usar o crack para mostrar a ele que eu podia entrar e podia sair. E eu fiquei viciada. E esse dinheiro foi um dinheiro de prostituição. Eu me prostituí e me deram esse dinheiro para ir usar droga. Me ajude a sair disso. Me ajude, bispo, a sair disso. Então veja a que ponto essa mulher chegou para tentar tirar o seu marido. Quantas famílias destruídas por causa da maconha, por causa da cocaína, por causa do crack. Vocês não têm ideia do que é membros de família vender tudo em nome do vício. Traficantes tomar tudo de uma casa e ainda mandar os membros da família irem embora porque um dos membros se viciou, contraiu dívida e não tinha condições de pagar. Os traficantes tomaram os móveis, tomaram a casa e ainda mandou a família embora dali. É terrível, terrível, terrível. Quanta gente, em nome do jogo, vendeu até a esposa porque perdeu no jogo e não tinha como pagar. Isso ocorreu dentro da casa de detenção. Pessoas que jogavam apostado e perdeu. Pessoas viciadas nas drogas, não tinha como pagar e a esposa que visitava entregou a esposa para o traficante. Eu contei tudo isso para você ter uma ideia do que é que o vício é capaz de fazer na vida da pessoa. Noites e noites na porta de bares, baladas. Começa com um gole, começa com um convite, começa de graça, começa com, sabe, aquelas músicas eletrônicas, aquelas bandas. Começa algo suave, algo leve, e aos poucos entram questões na vida das pessoas que vai afundando, afundando, e chega uma hora que a pessoa, sem perceber, foi parar no fundo do poço. Foi num convite, né? Um golinho, uma tragada, um beijinho, e com esse beijinho se apaixonou. Pois é, Deus tem poder de livrar a nossa alma da prisão para que possamos louvar ao teu nome. Enquanto eu estou gravando este vídeo, já tem aproximadamente mais de 800 mil presos em nosso país. Uma população de quase 1 milhão de presos. Muitos dos presos estão lá por causa do vício. E hoje eu queria falar sobre um duelo. Duelo Jesus Cristo versus vícios. A palavra de Deus diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bispo, como eu posso fazer para ser liberto do vício? Existem vários vícios, meu irmão. Tem pessoas que é viciada nas redes sociais. Tem pessoas que são viciadas
em sites pornôs, viciado em pornografia, viciado na pedofilia, na gerontofilia, na necrofilia, viciado em várias espécies de vícios. Está dominado. Como eu faço para ser liberto de um vício? Cigarro, bebida. Vamos lá. A palavra de Deus está em Mateus capítulo 17. Você vai conhecer a história de um jovem lunático. E se você for ler em Mateus 17, você vai ver em Marcos 9, 14 ao 29 e Lucas 9, 37 a 45. Então você vai ver a história de Mateus, sobre esse jovem lunático, a história de Marcos e também a história de Lucas. Os três contam a história desse jovem lunático e de maneiras diferentes. Mas vamos fazer um apanhado